Bom, turma, então mais uma vez, boa noite aí a todos que estão presentes aí na nossa aula. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina Materiais de Construção Mecânica, aqui da Faculdade de Pitágoras. Estamos aí com o Cleobes, Calisson, Henrique Rabelo, Pedro Eduardo, Emílio, Leonardo, Dejaci, Fábio Ferreira. Pedro Eduardo, acho que entrou depois. Pedro, você deu uma olhada aí nas suas notas, está tudo certo aí no AVA? Se não olhou, dá uma olhadinha aí, por gentileza, tá? Na nossa disciplina, Materiais de Construção Mecânica, nos lançamentos de pontos aí. Confira, por favor, se está tudo certo, de acordo com o que você fez, principalmente com relação às últimas 3 atividades. Tá bom, Pedro? Qualquer coisa, no final da aula você me chama aqui e a gente vê a sua situação, se não estiver de acordo, tá? Bom, na aula passada, o que aconteceu? Vamos olhar agora. Beleza. Bom, na aula passada, né, pessoal, a gente finalizou com alguns exercícios aí para a gente fechar as notas das atividades de sala de aula. Lembrando para vocês que essas notas, como eu acabei de falar, já foram lançadas, tá? Desde hoje pela manhã. E os exercícios basicamente era sobre plano oblíquo, né? Aquele exercício que já é de praxe nossa aí, o cálculo da tensão normal e tensão de cisalhamento para né, uma emenda de uma superfície que pode estar sendo soldada, colada, né? E a partir daí, então, a gente tem as duas tensões normal e de cisalhamento. E a gente viu como que calcula essas duas tensões, né? O dia que eu expliquei para vocês, eu deduzi as fórmulas, né, para o cálculo da tensão normal e de cisalhamento aqui no plano oblíquo. E a partir dessas fórmulas, vocês já fizeram aí vários exercícios, né? Bem parecidos com eles. É basicamente o que eu vario aí para vocês. Normalmente a área de seção transversal da peça, né? Que está sendo emendada aqui. E o ângulo, né, de inclinação aqui do plano oblíquo. Tá bom? Outra variação que a gente pode ter nesse exercício, obviamente, como vocês sabem, é a própria carga, né? Que no caso aqui, o elemento está sendo sujeito. Bom, eu acredito que ninguém tenha dúvida, né, com relação a esse exercício. Eu passei um outro para vocês, com a data da semana passada, né, que foi dia 13/5, e foi um exercício não complexo, né? Certamente eu falei para vocês na aula antepassada sobre esse exercício, até dei a dica, né, quem tivesse com dúvida era só recorrer à aula da semana retrasada, né? Então, eu perguntava 3 coisas aqui, né? Qual a temperatura em graus Celsius, a porcentagem em percentual de carbono do ponto eutetoide, né? O dia que eu expliquei para vocês o diagrama ferro-carbono, eu falei para vocês que a gente tinha alguns pontos importantes, né? No caso, seriam os pontos eutetoides e o ponto eutético, né? Que a gente tem definido lá no diagrama FC, que é o diagrama ferro-carbono. Esse ponto, eu vou mostrar para vocês, está definido de acordo com o valor de percentual de carbono e temperatura, tá? A gente teve uma gama de respostas aí, que variou muito. Questão de número 2, qual o significado do ponto eutetoide, né, no diagrama ferro-carbono? Eu adiantei para vocês que a partir desse ponto, né, a gente tem uma transformação acontecendo aí, né? E aí, eu vou mostrar para vocês também no diagrama aqui, que transformação que é essa. Na verdade, eu já falei para vocês, né, na nossa primeira aula sobre o diagrama ferro-carbono. E por fim, questão de número 3, escrever quais são essas possíveis transformações, né, que podem acontecer aí a partir do ponto eutetoide. Ou seja, questão 2 e 3 é praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. E por fim, né, eu passei para vocês uma espécie de uma pesquisa, né, para vocês pesquisarem sobre os ferros fundidos, né. Como nós sabemos, os materiais metálicos, né, são os materiais mais utilizados na construção mecânica, né, na construção, fabricação, montagem mecânica. Dentre eles a gente vai ter lá os ferros fundidos, né. E aí, de um modo geral, eu recebi
várias respostas, tá? Em síntese, a gente vai ter lá os ferros. Quais são eles mesmo, pessoal? Vocês pesquisaram? Vamos lá, Clelvis. Branco, ferro fundido branco, cinzento. Cinzento. E mais? Nodular. E nodular. Nodular. Tem os maleáveis também. E os maleáveis. Muito bem, Clelvis. Né? A resposta bem completa. De um modo geral, né, a grande maioria colocou o branco, cinzento e o nodular. Né? Alguns poucos, né, colocaram também o maleável. Tá? Bom, vou falar um pouco É porque, professor, Oi. o branco, porque o branco, o cinzento e o modulárico, né, são os mais usados. Isso, são os mais tradicionais, né? Os maleáveis, nem tanto. Bom, vamos aqui para o diagrama de ferro-carbono, né, que eu acabo comentando praticamente tudo. A primeira aula que eu dei para vocês, né, sobre o nosso diagrama ferro-carbono, né, a gente, na verdade, escreveu, né, esse diagrama. Eu aproveitei uma imagem que a gente tem aqui da apostila, né, se eu não me engano, até essa imagem aqui, né? E a partir dela, né, a gente escreveu exatamente o que está aqui, né? Que é o diagrama ferro-carbono com algumas alotropias, né? Eu acabei também não falando desse conceito para vocês. A gente vê muito aqui na ciência dos materiais, né? Materiais para construção. As alotropias, pessoal, são as possíveis fases, né? Cristalinas que a gente pode ter, fases cristalinas do aço, tá? A gente está falando aqui do diagrama ferro-carbono, óbvio que é o aço. E a alotropia são as possíveis fases que a gente pode encontrar, né? Fases cristalinas que a gente pode encontrar do aço, né? De acordo com variações, prestem atenção, composição de carbono e temperatura, né? Então, quais são essas possíveis fases cristalinas que a gente pode encontrar? Alguém pode me falar quais são elas? Alguém? Cúbica de corpo centrado. Aí a gente está falando das estruturas, né? Posso falar dessa forma também, né? Curva de corpo centrado, cúbica de face centrada, né? E nós temos também a ortorrômbica, né? Bom, mas eu posso falar de outra forma, ou seja, aqui nesse diagrama, né, nós vamos ter fases distintas, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ter a ferrita, né, que tem lá a estrutura cristalina, né, CCC, né, cúbica de corpo centrado, né? O arranjo dela é o CCC. Aqui a gente vai ter a austenita, perdão, né, acabei pulando. Aqui eu vou ter a ferrita, né, estrutura CCC, mais aqui para o lado eu vou ter a cementita, né. Veja que quando eu caminho para a direita aqui, né, ou seja, o percentual de carbono ele vai aumentando, né, até eu ter aqui a cementita, né, nossa grafita, e no limiar aqui, né, na divisão entre as duas regiões aqui, onde eu tenho só ferrita e onde eu tenho só cementita, aqui no meio nós vamos ter as duas, né, ou seja, ferrita mais cementita, tá? Posso chamar isso aqui, pessoal, né, a mistura dessas duas fases aqui, né, de bainita, né? Na verdade, a bainita, ela se dá pela mistura, né, das duas fases, né, ferrítica, né, ferrita, mais a cementita por difusão. Beleza. Nessa região aqui de cima, né, se aqui eu tenho ferrita e aqui eu tenho austenita, nessa região aqui de divisão das duas regiões, né, eu vou ter aqui a ferrita mais austenita. Aqui para cima, né, se aqui eu tenho austenita, aqui eu vou ter austenita mais cementita, né, veja só a austenita aqui desse lado
para cá eu vou ter só cementita, né? Na região de divisão das duas, austenita mais cementita. Beleza. Aqui para cima, como vocês percebem aqui no eixo aqui das ordenadas, que indica a nossa temperatura, a temperatura vai mudando, né? Aqui nós temos fases sólidas, né? E aqui a gente vai ter o aço na fase líquida, tá? Bom, então o aço aqui ele vai estar na fase líquida. Nessa região, eu vou ter líquido mais gama, ou seja, eu vou ter a fase líquida mais a fase sólida, ou seja, mais austenita aqui, tá? Nessas outras regiões pequenas, né, eu descrevi de uma forma bem mais detalhada para vocês naquele dia. Bom, algumas temperaturas importantes aqui, tá? No limiar aqui das duas regiões, né, ferrita mais cementita, austenita mais cementita, nós temos uma temperatura aqui, que é a temperatura de 727 graus, né, que vira e mexe a gente vai falar dessa temperatura, beleza? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? Os aços, né, pessoal? Quando eu falo assim, eu preciso usinar um tarugo de aço 1020, né? O que aquilo quer dizer? 1020, 1045, 1040, 1095, 1010, né? Esse nome aí é uma padronização, tá, da nomenclatura dos aços, dado aí pela ABNT e a SAAI. E esse nome, pessoal, né, o que vem depois lá do 10, por exemplo, se for 1045, né, se você pegar a primeira parte, é 10, depois vem o 45. O 45 indica o percentual, né, que a gente vai ter, percentual centesimal, né, de carbono naquele aço, né? Por exemplo, o aço 1045, ele tem quantos por cento lá de carbono? Então, é 45%. Então, a partir daquela porcentagem, né, que eu conheço através do nome do aço, né, eu vou identificar ele aqui, né? A gente vai ver na aula de hoje que a partir dos tratamentos térmicos, né, vou ter lá uma temperatura de aquecimento, depois resfriamento, né? Então, de acordo com o resfriamento do aço, né, ele vai cair em uma dessas regiões aqui. Então, pessoal, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando a gente... Eu vou falar melhor para vocês dos tratamentos, mas quando a gente, né, por exemplo, resfria lentamente, né, o aço, é como se o aço tivesse mais tempo, né, para preencher ali os seus vazios internos com carbono, né? E aí, no caso, vai aumentando, né, o seu percentual de carbono e vai mudando as suas propriedades mecânicas. Que propriedades mecânicas seriam essas, professor? Aquelas que a gente falou nos nossos primeiros meses de aula, tá? Ductilidade, tenacidade, dureza, resistência à tração, etc, tá? Bom, mas ainda falando aqui do diagrama de fases, né, do ferro-carbono, e pensando aí na atividade que vocês fizeram, eu pedi lá para vocês desenharem o diagrama e identificar aqui para nós, né, o ponto eutetoide, né? O que seria, né, esse nosso ponto eutetoide? Seria exatamente esse ponto aqui, ó, onde eu estou passando o cursor em cima, né? Se vocês observarem, né, nesse diagrama, né, pegando como referência a apostila de vocês, o ponto eutetoide, ele é definido, né, o percentual de carbono de 0,76, está até descrito aqui, tá? Se vocês observarem no eixo aqui de baixo, fica antes de 1, ou seja, 0,76% de carbono, temperatura equivalente, se vocês observarem a linha aqui, ó, 727 graus Celsius. Bom, o que significa esse ponto? É um ponto muito importante que a gente tem aqui no diagrama ferro-carbono, porque é um ponto que vai permitir, né, que uma única fase, né, se transforme em outras duas no resfriamento. Então, olha só, se eu pegar esse eixo aqui, para aqui, para cima, né, ou seja, a temperatura aumenta, estou aquecendo. Se eu imaginar esse eixo, né, ascendendo, né, descendo, nós vamos ter o aço lá resfriando. Então, a partir do ponto eutético, né, eu tenho possíveis duas transformações.
Se eu resfriar o aço, ou seja, ele vai sair da fase austenita lá e virar outras duas, que é quem? Ferrita mais cementita. Ao passo que se eu tiver, né, o aço aqui, nessa região, que é, na verdade, ferrita mais cementita, e aquecê-lo, né, ou seja, um aço com esse percentual de carbono, né, se eu aquecê-lo, essas duas fases aqui vão se transformar, perdão, em uma única, né, que no caso vai ser a austenita, tá? Então, respondendo lá a atividade de vocês, percentual 0,76, tá? Uns colocaram 0,8, aí teve uns que fugiu bastante, né? Colocou 0,4, tá? Para o aço, né? O ferro-carbono, diagrama ferro-carbono, nós vamos ter o ponto eutético definido aqui a 0,76% de carbono, a temperatura 727 graus Celsius. Qual a sua importância, né? A partir dele, a gente tem duas possíveis transformações. Quais são essas duas possíveis transformações? A austenita se transformando em ferrita mais cementita, ou a ferrita mais cementita se transformando em austenita. Uma transformação no resfriamento, austenita virando ferrita mais cementita, e a outra no aquecimento, ou seja, ferrita mais cementita aquecendo e virando austenita. Beleza, pessoal? Estão acompanhando aí? Tudo bem? E, professor, Cleobs, se não tivesse o resultado aí, como que eu saberia o resultado aí do ponto teotó, esse daí que eu não sei falar não, esse nome aí não. se não tivesse o valor, Isso. bom, se não tivesse o valor, Cleobs, essa é a parte que a gente tem que saber, tá? É uma coisa, eu não vou falar decorado, porque de fato você tem que saber, tá? Então, de cara, esse ponto aqui, né? Se fosse, por exemplo, tá? Por exemplo, tá? Não estou falando que vocês vão sair daqui e vão fazer concurso, né? Se alguém, de repente, vai fazer um concurso, né? E aí tem vários pontos aqui indicados aqui no diagrama, ponto A, B, C, D, né? E pergunta lá onde é o ponto eutetóide. Você tem que saber, né, de cara, se for exatamente o diagrama ferro-carbono, que aquele ponto A lá se trata do ponto eutetóide, né? E mais que isso, saber o seu significado, né? Beleza, Cleobs? Então, de fato, você tem que, a princípio, decorar e ao longo do tempo, né, você já vai saber. Dica para você, né, se você ainda está com dúvida com relação a esses pontos, né, revise aí a nossa aula antepassada, né, que eu destrinchei esse diagrama aí, ferro-carbono, para vocês, tá? Oi, professor. Se alguma boa alma, né, puder ir admitindo os colegas aqui, eu vou ficar muito agradecido, tá? Que esteja no computador, né? Mais alguém aguardando? Não. Quem está aguardando? Parece que alguém está aguardando, mas não aparece para mim. É o Maicon admitindo. Vocês conseguem me escutar bem aí? A conexão tá boa? Cléo? Sim, professor, dá dando para escutar tranquilo aqui. Beleza. Se porventura tiver aí alguma falha na conexão, me avisem, por favor, tá? Eu troco aqui a internet e a gente segue. Bom, então, respondido lá aquela questão, né, que eu perguntava para vocês, a que percentual e a que temperatura fica aqui o ponto eutetóide, tá? Tá aqui respondido para vocês. E, bom, né, eu posso, né, chamar esse ponto aqui também de eutetóide. O ponto eutetóide, pessoal, é um ponto onde a gente tem possíveis duas transformações. Uma no resfriamento, né, quando eu tenho uma fase se transformando em outras duas, ou seja, se eu chamar esse aqui de ponto eutetóide, tá certo, viu? Desculpa. Eutético, tá? Esse aqui vai ser o nosso ponto eutético. Lembra lá da aula passada que eu falei para vocês? A gente tinha alguns pontos importantes. Um deles é esse aqui, ó, o ponto eutético, né? Então, um ponto eutético aqui eu vou ter a fase líquida se transformando em outras duas sólidas, que aqui no caso vai ser
a austenita mais cementita, no resfriamento, né? Diminuindo a temperatura. Se eu aquecer, né? Ou seja, um aço não, né? Estou acima dos 2,11, os ferros fundidos têm um percentual de carbono acima lá de 3%, então um ferro fundido, né? Com mais ou menos aí 4,5%, né? 4,5% de carbono, né? Se ele for aquecido acima lá dos 1.147 graus Celsius, né? Eu vou transformar as suas estruturas lá, que era, a princípio, né? Ferrita mais cementita virou austenita mais cementita, depois virou fase líquida, né? Então, se eu resfriar, né, rapidamente esse aço, né, aqui na fase líquida, nós vamos formar aqui nesse ponto, a essa temperatura, né, que vai de 727 a 1.147 graus, essas duas fases aqui, né, austenita mais cementita, beleza? Bom, então aqui tá, não estava lá no exercício, né, mas se eu perguntasse para vocês qual seria o ponto eutético, está aí definido. De onde vem o ponto eutético, professor? Né? Mais um ponto importante aqui, onde a gente tem a transformação de uma fase em outras duas, no resfriamento, né? E no aquecimento, transformação dessas duas em uma única fase. Bom, e aí, né, pegando o gancho aí, eu falei para vocês o seguinte, né, que de 0 até mais ou menos 2,11% de carbono, a gente tem os aços, né, que são ligas de dois elementos principais, né, que são o ferro e carbono. Não são ligas exatamente puras, né, mas os componentes que se sobrepõem, né, em concentração comparada aos demais, o ferro e o carbono. A partir de 2,11, nós vamos ter aí os ferros fundidos, né? É normal a gente ter, a partir dos 3,1 mais ou menos, os ferros fundidos comerciais. E aí vocês fizeram aí a pesquisa, viram lá que a gente tem 3 tipos de ferros fundidos, né? Cinzento, branco, nodular, né? E 1/4, que não é tão comum, os maleáveis. Pergunta da prova, né, Cleobs? Diferencie para mim, né, esses 3 ferros fundidos aí, o cinzento, o branco e o nodular. Qual seria a diferença dos 3? Ou é tudo a mesma coisa, só muda o nome? Quem quiser responder, uma excelente, né, questão para a prova. Cadê vocês? Cleus. Opa! E aí? Eu vou formular uma resposta aqui. Manda ver. Flávio, Calisson, Henrique Rabelo, Pedro Eduardo Guilherme, Emílio Guilherme, Leonardo Paz, Dejaci, Fábio Duarte, né, que estão aí presentes. Se quiserem responder, né, ou se puderem responder. Márcio Castro, Pedro Eduardo já foi. João Victor. Oi, professor. E aí, Fábio, beleza? Beleza. Você quer saber a diferença, né, entre os ferros fundidos? Isso, diferença aí dos 3 ferros fundidos, né? Vocês fizeram uma pesquisa aí pra gente, a maioria, né, respondeu os 3, né, o branco, cinzento e nodular. A gente tem também o maleável, né? Quais seriam basicamente aí a diferença, né, entre esses 3, 4 ferros fundidos, né? A resposta é bem simples, tá, pessoal? Posso falar? Pois não, Fábio, manda brasa. Os ferros fundidos cinzentos são os mais comuns, né? Eles são utilizados na fabricação de componentes devido à sua facilidade de processamento e eles são também utilizados a partir de sucatas. Então, tambor de freio são utilizados para a fabricação de componentes simples. Esse é o ferro fundido cinzento, que é o mais comum. O nodular ele já é aplicado em situações que necessitam de grandes impactos. Então, como fabricação de ferramentas para moer, então ferramentas para compactação de peças, aí tem essa característica do ferro fundido nodular que ele tem resistência a impactos.
Seria isso, mais ou menos? Espera aí. Você falou do branco? Não, branco não. Ah, tá. Vai, continua. O ferro fundido branco, ele já é um ferro fundido mais complexo já de se trabalhar. São aplicações especiais. Então, são basicamente isso aí. O branco eu não conheço muito a aplicação dele em componentes, componentes da metal mecânica, né? Mas o nodular e o cinzento eu já trabalhei com os dois tipos, então eu conheço um pouco mais das características deles. Ótimo. Você pode dar um exemplo aí, Fábio, né? Obrigado. Você pode dar um exemplo aí de aplicação, né? Qualquer elemento mecânico ou peça de fabricação, Sim. tanto do ferro cinzento como do nodular, por gentileza, Fábio? Só para a gente enriquecer mais aqui a nossa aula. Tá. A grande aplicação dos ferrofundidos cinzentos são em barramentos de máquinas. Então, máquinas ferramentas, por exemplo, fresadora, tornos mecânicos. Então, o ferro fundido em si ele tem uma grande propriedade de absorção de impactos. Então, a maioria dos componentes estruturais são fabricados, as bases estruturais são fabricadas de ferro fundido. E daí tem os ferro fundidos, os nodulares, né? Como eu dei um exemplo, eles são utilizados em rolos, por exemplo, rolos laminadores, então são materiais que suportam altas temperaturas e possuem uma grande resistência mecânica. Tem uma boa fluência, né? Isso. Ótimo. Show de bola, Fábio. Quer complementar aí, Cleóbis? Cleóbis sumiu. Muito bem, viu, Fábio? Show de bola. Não, professor, pode ir, já falou tudo aí. Maravilha. Praticamente tudo. Parabéns, Fábio. Olha só, pessoal. Foi muito importante, né, a colocação do Fábio aí, né, falando aí dos ferros fundidos. Então, quando você tem, por exemplo, o projeto de uma máquina operatriz, né, professor, o que seria uma máquina operatriz? Né? Como ele falou aí, um torno mecânico, uma fresa, né, uma plaina, né? São máquinas que têm ali um motor elétrico, um sistema de transmissão, né? E a partir desse motor elétrico e sistema de transmissão, você vai executar alguma operação de usinagem, né? Aquela operação de usinagem normalmente, né, vai exigir esforço da ferramenta, né, desbastando a peça, e vai gerar muita vibração, né, tanto pela a vibração natural, motor, sistema de transmissão e ferramenta, como da própria operação, né? Então, é muito importante, né, na fabricação dessas máquinas operatrizes, vocês terem aí, né, as bases, né, os barramentos, como ele falou aí, feitos em ferros fundidos, né? Imagina que o ferro fundido é como se fosse o travesseiro, né? O que vai aliviar ali, né? Absorver, de fato, as vibrações do equipamento, né? Vai absorver as vibrações do equipamento, do mecanismo, né? Como um todo, né? Ou seja, vai atenuar, né? Aquela vibração ali para o local de instalação, né? E pelo próprio funcionamento do equipamento, né, vai evitar qualquer tipo de perturbação, principalmente na própria operação, né? Imagina que você tem lá um torno mecânico, né? É muito importante, né, que sua ferramenta, né, permaneça ali no processo de corte o mais estável possível, né, com relação à posição, né, de corte. Beleza. Bom, aí falamos dos ferros fundidos, né, que foi a pesquisa de vocês. Falamos também do ponto eutetóide, aproveitei para lembrar vocês aí do ponto eutético. E que mais? O plano oblíquo eu já tinha comentado com vocês, né? Então, beleza. Queria falar com vocês aqui um pouco sobre os tratamentos térmicos, tá? Nessa nossa aula de hoje. O que acontece, pessoal? Como a gente falou logo no início da aula de hoje, né, os materiais metálicos dentro da construção mecânica ainda são, né, os materiais mais utilizados. Mesmo que, né, temos já grandes aplicações aí dos materiais polímeros, né? Mas ainda, né, os materiais metálicos continuam sendo uma tendência, né, na construção
fabricação, montagem e projetos mecânicos, né? Por quê, professor? A principal característica dos materiais metálicos está associada à resistência mecânica, né? Tanto a solicitações de tração, compressão, flexão, flambagem, né? E qual seria um outro esforço aí que eu falei para vocês, muito importante? Alguém? Esse talvez seria até o mais importante da mecânica. Vamos lá? Tração, compressão, flexão, flambagem. O que mais? Cisalhamento. Cisalhamento, ótimo. Pode ser. Mas tem mais um, que é o mais importante de todos. Para mim, eu acho que na mecânica é o mais. Né? Torção. Principalmente torção, né? Principalmente quando a gente tem aí projetos de mecanismos, né? Que estão ali em movimento. Certamente a gente vai ter lá um eixo, né? Girando, transmitindo movimento. Então, os materiais metálicos são ainda os mais utilizados na mecânica em função, né, da resistência mecânica que os aços têm, né? E se comportam bem submetidos a qualquer um desses esforços aí. Obviamente, quando a gente viu lá o ensaio de tração, compressão, né, a gente viu que, obviamente, os materiais vão ter lá suas limitações, né? Bom, e essas limitações vêm, né, da estrutura de cada material, tratamento, se tem ou não, né, tratamento térmico, tratamento químico, mas, enfim, né, os materiais metálicos, de fato, continuam sendo os mais utilizados na indústria mecânica, tá? Bom, mas o assunto aqui nosso é tratamento térmico. Quando eu falo de tratamento térmico, pessoal, eu posso tratar, né, qualquer material. Não sei se vocês já viram falar de madeira tratada. Existe. Vidro temperado, né? Ou seja, tem um tratamento específico térmico para os vidros. Tem também. Né? Mas o foco da nossa discussão aqui são os tratamentos térmicos, né, dos materiais metálicos. Mais direcionado ainda, né, dos aços. Beleza? Bom, o que são os tratamentos térmicos, né? Nada mais, nada menos, né? Um ciclo, né? Ou um método, né? De aquecimento ou resfriamento, ou seja, quando eu vou fazer um tratamento térmico, né? Com material metálico, eu certamente vou aquecer o material e depois resfriar, tá? O intuito, né? De aquecer o material e resfriar é a gente não, né? Nós alterarmos, né, essas estruturas aqui do material, tá? Fazendo um resfriamento mais lento, né, ou mais rápido, a gente vai conseguir, né, alterar a microestrutura do material, consequentemente, né, aumentar ali teor de carbono, né? E o teor de carbono vai estar relacionado à dureza e resistência mecânica. Vamos lá. Beleza. Só que, tá, isso é quando a gente tem, né, um tratamento térmico que é planejado, né, ou seja, eu desejo, por exemplo, usinar um tarugo, né, só que o tarugo é muito duro, minha ferramenta de corte não é tão resistente, eu preciso usinar lá aquele tarugo, só tem aquele, né, existe restrições lá nas condições de usinagem, né, e aí eu preciso, por exemplo, amolecer, tá? Falando de forma leiga, amolecer aquele tarugo. Então, eu vou lá e faço um tratamento térmico, né? Por exemplo, a normalização. Bom, mas pode ter, né? A gente pode ter algumas situações em que o tratamento ocorre, né? Sem que a gente... Deixa eu admitir o abençoado aqui, vamos ver quem é o Michael. Ô, Michael. Tá aí, Michael? Fica aí, Michael. Sai não, Michael. Bom, então, como eu estava falando para vocês, podem haver situações, pessoal, que A o internet tratamento... aqui, professor. Oi? É a internet aqui que tá tudo caindo aqui. Beleza.
Segura o cabo aí, deixa cair não. Olha só, pessoal. Então, pode ter algumas situações em que o tratamento térmico ele vai acontecer sem que a gente queira. Como assim, professor? Né? Lembra que o tratamento térmico, como eu falei para vocês, está relacionado a um aquecimento, né, do material metálico e um resfriamento. Né? Então, vocês vão ver, principalmente nas disciplinas, não sei, talvez até já atropelou e já fez a disciplina, mas vocês vão ver nas disciplinas de processos de fabricação mecânica, né? Quando vocês estudarem lá laminação, extrusão, trefilação, forjamento, que mais? Enfim, né? Os vários, né? Ah, tá. Extrusão. O mais importante, né? Fundição, soldagem, estampagem, né? E aí vocês vão ver, né, que alguns desses processos de fabricação, ou seja, para mim fabricar uma peça, um determinado produto, eu tenho que passar por um processo desses aí que eu falei para vocês, né? E alguns deles vai haver, né, aquecimento do material metálico. Né? Então, dependendo, né, dos limites lá de temperatura que o material chegar, né, após fabricação, ele vai ter que ser feito ali um tratamento térmico, porque vai ter suas características estruturais alteradas, né? Então, imagina que você vai fazer, por exemplo, um forjamento de uma peça, né? Um forjamento a quente. Então, você aqueceu ali a peça para poder, vou falar de uma forma leiga para que vocês entendam, tá? Para amolecer ali o material, facilitar a sua força de forja. Só que nesse amolecimento e resfriamento pós-forjamento, né, você alterou ali a microestrutura do seu material. Então, depois da peça acabada, deve ser feito ali um tratamento térmico para reverter aquela situação, tá? Ou ainda, né, existem processos de fabricações onde o seu material ele vai ser agredido térmico ou mecanicamente. E aí, né, para você aliviar as tensões, né, ou reverter aquele quadro, você faz também o tratamento térmico, tá? O mais comum, né, assim, falando em termos gerais, né, um tratamento térmico, como está escrito para vocês aí, que mais acontece de forma inadvertida, né, são os processos de soldagem, né? Lembra que no processo de soldagem, nós vamos ter lá a fundição do metal base, metal de adição, né? E dependendo lá, né, da temperatura de soldagem, corrente, tensão, né, aplicada lá para realizar o seu processo de soldagem, você vai ter ali, principalmente na junta, né, uma alteração ali das propriedades, né, do material metálico, beleza? Bom, de forma geral, tá? É desejável, né, que o tratamento térmico, quando ele é feito de forma adequada, ele permita, né, o aumento de resistência mecânica do material. Ou seja, quando eu falo em fazer um tratamento térmico em um material, numa peça, né, a gente deseja que o material tenha ali uma resistência mecânica melhorada, né? Ou, né, o contrário disso, né, melhorar as condições do processo de fabricação, como eu falei para você. Suponha lá que você tenha uma peça que precisa ser usinada, mas ela é muito dura, né? Ou a mesma questão para conformação. E aí você precisa fazer lá um tratamento térmico para poder amolecer, entre aspas, o material. Então, o tratamento térmico, em linhas gerais, a gente visa aumentar a resistência do material ou adequá-lo, né, para o processo de fabricação, tá? Bom, das duas coisas que pode acontecer no tratamento térmico, né, são lá o amolecimento, né, e o endurecimento. O amolecimento, pessoal, as palavras são essas mesmo, tá? Parece estranha, mas é isso mesmo. O amolecimento é feito para redução da dureza, né? Ou seja, quando falar de amolecimento ou redução de dureza, é a mesma coisa, né? O intuito, né, de se reduzir a dureza de um material metálico é reduzir as tensões residuais, né? E melhoria da tenacidade do material, restauração da ductilidade
redução do tamanho de grão ou alteração das propriedades eletromagnéticas do aço. Tá? Já o endurecimento, né, ou seja, quando aumenta a dureza do material através de um tratamento térmico, o intuito é aumentar a resistência mecânica, né, resistência ao desgaste, né, à abrasão, e a resistência à fadiga, né, ou seja, aos esforços cíclicos, né. Para aumentar a dureza do material, né, a gente tem que colocar na cabeça, né, que quanto mais carbono eu tiver ali, né, no aço, maior vai ser a dureza, tá? Só que, em alguns casos, né, pessoal, o que pode acontecer? Esse aumento, se ele for desproporcional, ele pode fragilizar o aço, tá? Ou seja, o carbono em excesso, né, vai tornar ali o material frágil, né? É o caso aí dos ferros fundidos, né? Eu não sei se o Fábio tá aí, Fábio? Sim. Já viu alguma peça de ferro fundido quebrar, Fábio? Por alguma Já sim, o ferro, pancada, caiu, né? É bem ele é estranho, né? fragilizado, né? O ferro fundido, ele não suporta a tensão de cisalhamento, então ele E quebra facilmente. é um material frágil, né? E aí, como eu estava falando para vocês, é o caso do excesso do aço, né? Ferro fundido, né? Com excesso de carbono, ou seja, vai ter um maior teor de carbono ali, se torna frágil, né? Mas ao mesmo tempo é um material que absorve, né, impactos no que eu digo relacionados a vibrações de uma forma muito positiva, beleza? Bom, Professor. olha a informação de novo para vocês. Os aços são os Ei, materiais professor. mais. Pois não? Posso lhe fazer uma pergunta rapidão aqui sobre Faça os ferros? duas. Ah, É que é tipo assim, professor. Eu tenho um ferro, aí ele acaba sofrendo uma força e entorta. Aí eu quero voltar aquele ferro pro lugar. Aí então eu esquento ele, deixo ele mole, né? Igual o senhor falou aí, e uhum. volto ele pro lugar. Ele vai ter mais chance de sofrer fadiga ou ele vai ficar mais forte? Pois é, aí depende da temperatura que você chegou com ele, né? Porque dependendo do valor da temperatura, né? A gente vai ver isso bem exatamente nesse slide aí. Você não vai ter alteração da característica. Na verdade, são três variáveis, né? A temperatura, o tempo e a transformação. A gente tem os diagramas TTT, tempo, temperatura e transformação. Você foi lá, aqueceu o aço, beleza. Até que temperatura que você aqueceu? 912, 1000, né? Ele ficou lá ao rubro, né? 1.200 graus, mais ou menos. Tá, beleza, foi 1.200. E aí? Ele resfriou até a temperatura ambiente em quanto tempo? Aqui taxa quantos graus por segundo, tá? Isso aí é uma outra coisa, né, que vai influenciar na transformação da microestrutura, né? Se eu demorar mais tempo, imagina que eu tenho um aço aqui, né, sei lá, com 10% de carbono, aqueci ele até aqui em cima. Aí depois resfriei lentamente, né? Resfriando lentamente. O diagrama TTT funciona mais ou menos assim, tá, pessoal? Fui resfriando lentamente, né? Foi acontecendo ali um refino dos grãos dele, né? Era líquido, virou austenita mais cementita, né? Depois a austenita ferrita mais cementita, ou seja, o teor de carbono dele aumentou, né? Ele teve mais tempo ali para refinar os seus grãos e ele ficou com a maior dureza, né? Opa, quem foi que perguntou mesmo? Foi o Dejaci. E se no caso joga água para ele resfriar rápido, ele não Aí, vai ó, ficar duro, né? você fez isso aqui, Então, ó, aqueceu, resfriou rápido, então você praticamente não vai ter nenhum efeito, né? Estou falando de uma forma bem leiga, tá, Dejaci? Tá? Não vamos assumir isso como um negócio padrão, não. Tudo vai variar, né? De acordo com o percentual de carbono que você já tem no seu material, né? Isso pode ir tanto
para frente, como pode ir para trás também, tá? Esse resfriamento, beleza? Pode ser que você tinha lá 15% de carbono e você resfriou tão rápido, né, que não permitiu lá o refino dos grãos, como é que é o nome mesmo? Imagina que quando você aquece o material, né, os seus átomos ali vão ficando mais afastados, né, sua estrutura vai ficando mais afastada, e quando você vai solidificando, né, resfriando, tipo assim, o carbono ele tem que ir adentrando ali na estrutura, entendeu? Quando esse resfriamento acontece muito rápido, não dá, né, muito tempo do carbono ali adentrar a estrutura. Então, você acaba reduzindo aí o percentual de carbono, né? Ou seja, a sua resistência mecânica ela faz diminuir, beleza? Dejaci. Tranquilo, professor. Valeu aí. Professor, Outra coisa, Dejaci, tá? Foi bom você ter falado aí. Lembra, né, que toda vez que eu tenho lá um empenamento, né? Na verdade, como você falou, aí você entortou um ferro, depois que voltar para o lugar aquecendo, né? Quando você tem o empenamento, você tem o que a gente já falou aqui lá nas primeiras aulas, que é a deformação elástica, tá? Perdão, plástica. Ou seja, você tem ali uma deformação permanente. Você cessou a carga, né? Seu material continuou deformado. Ou seja, naquela condição, você já ultrapassou o limite de escoamento do material e por mais que você volte, né, aquela peça lá para o lugar, né, exatamente ali onde ela deformou, aquela região já é uma região fragilizada, tá? Ou seja, está sujeito a quebrar exatamente ali. Quem ia falar? era o Michael. Fala, Michael. Queria saber se você ouviu falar sobre a têmpera do aço. Sim, vamos falar aqui hoje ainda, se Deus quiser. E se sua internet deixar, né, Michael? Vai deixar. Beleza. Se Pois não é, deixar, professor. você vê a aula gravada. Professor, foi nessa parte que eu quis tentar lhe falar, né? Que como ele já tá torto, ele já tá bem frágil, né? Se esquentar e voltar ele pro lugar, Uhum. ele vai melhorar, vai continuar do mesmo jeito. Aí depende do resfriamento, né? A questão do aquecimento e resfriamento, sim, tá? Vai depender aí do tempo que ele demorou para resfriar, se foi um tempo lento ou se foi muito rápido, né? Tem que ser estudado. Agora, só o fato, né, de você voltar ele para o lugar, né? Imagina que você não aqueceu, só o fato de você deformar voltando ele para o lugar ali, aquele local ali ele já está fragilizado, né, em função da deformação plástica, tá? Bom, aqui. Então, os tratamentos térmicos, né, como eu já atropelei tudo aqui, falei para vocês, é um tratamento que a gente faz utilizando... Tá, você pode fazer de uma forma bem tradicional, né, como... Foi quem perguntou? Foi o Fábio, foi que perguntou? Não, né? Foi o Dejaci? Quem foi que vocês que deu esse exemplo aí do ferro que entortou? Para a gente. Dejaci. Então, pronto. Como o Dejaci nos perguntou aí, né? Eu posso fazer o tratamento térmico de uma forma bem rudimentar, tá? Utilizando lá o maçarico, por experiência, né? Como, sei lá, um mecânico, soldador antigo, né? Eu tenho a experiência de chegou lá a temperatura de tal lá, e ficou na cor tal, vou colocar ele debaixo da areia, ou vou fazer um resfriamento aqui no óleo, não vai ter alteração nenhuma. Ou seja, posso fazer o tratamento térmico assim, de uma forma bem rudimentar, tá? Mas posso, o mais comum, tá? Levar a peça no forno, tá? Forno com aquecimento por resistência, por indução, e realizar ali o aquecimento e aí o resfriamento
vai ser de acordo, né, com o que eu desejo, né? Se é um resfriamento rápido, eu posso fazer esquentar a água. Se é um resfriamento lento, eu posso só desligar o forno, né, e deixar o tempo passar ali até chegar na temperatura que eu desejar, tá? Se é um resfriamento rápido, né, mas não tão rápido, posso fazer com a imersão dentro do óleo, tá, pessoal? Bom, mas basicamente o tratamento térmico ele vai permitir a modificação da microestrutura, né, controlando aí esse processo de aquecimento e resfriamento, tá? Como que eu posso controlar isso? Né? Exatamente como eu acabei de falar. Se eu quero um tratamento lento, ou um resfriamento lento, né? Eu posso fazer exatamente lá com a minha peça, né? O material dentro do forno. Posso fazer um pouco mais rápido, né? Ou seja, só tiro a peça e coloco ali a temperatura ambiente, tá? Deixo resfriando. Se eu quero fazer de forma mais rápida, né? Mas não tão rápida, posso levar a peça e mergulhá-la, né? Sobre o óleo, né? Agora, se eu quero fazer um resfriamento brusco, tá? Bem rapidão mesmo, vou lá e resfrio na água, beleza? Bom, para que, né, os tratamentos térmicos aconteçam nos materiais metálicos, ou seja, nos aços, esses aços, né, têm que apresentar a alotropia, né? O que é a alotropia? São, que eu falei no início da aula de hoje, as várias fases, né, cristalinas que o aço pode apresentar em concentrações e temperaturas diferentes, né? Ferrita, cementita, perlita, tá? A bainita que nós falamos, martensita. Cada uma dessas fases, né, vão ter lá estruturas diferentes, tá? CCC e CFC, basicamente. A gente tem que conhecer desses aços, né? Tem que conhecer o diagrama de fases, né? Que no caso é o diagrama ferro-carbono relacionado aos aços, e conhecer aí os TTTs ou TRCs, que são os diagramas de transformação, né? Tempo, temperatura e transformação, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar lá os aços, né? A alotropia do ferro, CCC, até 912 graus Celsius. Como assim? Então, até 912 graus Celsius, que é aqui em cima, pessoal, ó, até aqui em cima, até 912 graus Celsius, eu vou ter essa estrutura aqui, ó, que é a fase ferrita. Qual que é a estrutura dela mesmo, pessoal? Da ferrita? Qual que é a microestrutura dela? É o que mesmo? É CCC. É uma estrutura CC, Cúbica né? de corpo centrado. Cúbica de corpo centrado. Ótimo. Bom, vamos voltar lá para o slide. Então, se eu tiver lá o ferro, né, só o ferro só, que é a ferrita, até 912 graus Celsius, eu vou ter essa estrutura, tá? Vamos voltar aqui. Vamos ficar indo lá e voltando o tempo. Ah, o negócio está aqui, eu nem estava lembrando. Bom, agora se eu tiver, né, temperaturas lá no diagrama de 912 a 1000, não é vírgula, perdão aqui, tá? Erro crasso. 912 graus Celsius a 1.394 graus, 912 aqui a 1.394 graus Celsius, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter, pessoal? Austenita. Nós vamos ter a austenita, beleza? Nessa região de temperatura, né, de 912 graus Celsius a 1.394 graus Celsius. Acima dessa temperatura, tá, de 1.394, eu não sei por que isso ficou com vírgula, vou até colocar um ponto que me incomoda muito. Acima de 1.394 graus, nós vamos ter, né, o quê?
tá entre 912 e 1394, a estrutura é CFC, tá? Aqui, cúbica de corpo centrado, tá? Nós vamos ter ali a austenita, né? Cúbica de face centrada, tá? CFC, e acima de 1394 graus Celsius, nós vamos ter a estrutura CCC, beleza? Ou seja, a lopotropia do ferro, né? Para cada faixa de temperatura, eu vou ter, né, diferentes estruturas aqui, CCC, CFC e CCC, beleza? Bom, quais seriam as diferentes microestruturas do aço? Né? Nós vamos ter lá a ferrita, né? Está aqui, a austenita, cementita, né? Aqui em cima nós vamos ter a fase líquida, né? Então, olha só, ferrita, cementita, perlita, austenita, bainita e martensita, né? O que seria a bainita? Eu já falei para vocês hoje, né? Mas a bainita, ela nada mais é que a difusão, né, da ferrita mais cementita, tá? Então, a difusão dessas duas microestruturas, tá? Ferrita mais cementita, né? Vai dar para nós lá a baianita, né? Bainita. E outra microestrutura que a gente vai ter é a martensita, tá, pessoal? A martensita, ela vai ser formada, né, a partir do resfriamento rápido das ligas de ferro carbono à temperatura ambiente, ou seja, quando eu vou ter lá o aço, né, sendo resfriado rapidamente, né, até a temperatura ambiente, ou seja, peguei o aço lá, aqueci, joguei dentro da água, né, deixei resfriar até a temperatura ambiente. Um detalhe dessa martensita aqui, tá, que eu preciso falar para vocês, é quando a gente tem, né, esse resfriamento brusco, né, lá dentro da água, eu tenho aí um aumento de dureza, tá? Aumento de dureza, aumento de carbono, de concentração de carbono, né? E às vezes acontece, né, nesse tipo de resfriamento brusco, né, ele acontece de forma tão rápida que cria ali internamente no material tensões internas, né? Então, para aliviar essas tensões internas, um dos tratamentos que a gente faz é o reaquecimento, tá? E esse reaquecimento a gente chama aqui, ó, de revenimento. A ideia desse revenimento, né, é aliviar essas tensões aí que ocorrem, né, na formação da martensita, né, quando a gente tem ali um resfriamento brusco, né, em água, por exemplo. Os tratamentos térmicos, né, que a gente tem são, vou colocar um aqui que eu engoli. Os tratamentos térmicos que a gente tem são o recozimento, tá? Recozimento vem da palavra lá de recozinhar, ou seja, cozinhar de novo, tá? Então, imagina que você foi cozinhar aí, sei lá, uma batata, né? E após tantos minutos ali, você colocou o garfo lá e percebeu, apagou o fogo, né? E percebeu que aquela batata ainda estava dura, né? Então, o que você vai fazer de novo, né? Você vai cozinhar novamente, ou seja, você vai fazer o recozimento. A ideia do recozimento, pessoal, né, é bem intuitiva, é diminuir a dureza. Nós vamos ter também a normalização, tempera aos tempera e o revenimento, tá? Eu fiz aqui um resuminho desses principais tratamentos aqui para vocês. Bom, primeira estrutura que eu tenho lá, a fase, né, é a austenita. Então, aqui em cima, ó, nós temos a austenita, tá? Olha só, se eu pegar aqui até 2 ponto alguma coisa, ó, daqui para cá, vocês devem lembrar que eu tenho os aços, tá? Então, eu estou falando de tratamento térmico aqui dos aços, beleza? Então, aqui em cima, né, nessa parte mais alta, a estrutura que nós vamos ter formada, então aqueci lá no máximo até, sei lá, 1394 graus Celsius, o que eu vou ter lá é a austenita, beleza? Bom,
Se eu peguei qualquer um aço aqui, né, que esteja aqui até, sei lá, um aço 1095, né, 95% de carbono, aqueci até aqui, o que eu vou ter é austenita. Se, né, eu resfriar lentamente, né, aquele aço, ou seja, deixar ele dentro do forno ou ao ar, né, a estrutura que nós vamos ter lá, se for dentro do forno, que é um resfriamento bem lento, tá? Bem lento mesmo, a gente vai ter perlita, só que uma perlita mais grossa, tá? Imagina uns grãos maiores. Se for ao ar, vai ser um resfriamento lento, porém, esse resfriamento vai permitir a redução, né, a diminuição, o refinamento de grãos. Ou seja, o que eu vou ter ali no resfriamento ao ar é uma perlita fina, tá? Então, duas estruturas um pouco diferentes uma da outra, tá? Uma com a perlita um pouco mais grossa e a outra mais fina, né? Dentro do forno, resfriamento lento, bem lento mesmo. Tem alguém aí que tá dando retorno aí? Quem é? Tá com o microfone aberto. Fala, Márcio. Quer falar alguma coisa aí, Márcio? Não, pessoal, liguei sem querer aqui. Beleza, Márcio. Câmbio. Voltando, pessoal. Bom, então, peguei lá o aço Valeu aí, professor. Hã? Valeu aí, professor. Valeu. Tá indo embora? Não, por você ter adicionado aí de novo, eu até aceitei. Pois é, cara. Tá difícil hoje, viu? 200 vezes já. Fica aí, Mike. Segura o cabo. Olha só. Então, aço 1095, resfriei, aqueci lá até os 1200, 1250 graus. Dentro do forno, vou ter perlita grossa, tá? Se eu fizer um pouco mais rápido, ou seja, se eu resfriar ao ar, ao ambiente, tá, pessoal? Tô falando para pegar a peça e colocar lá no céu, não, viu? Então, se eu deixar lá a temperatura ambiente, nós vamos ter uma perlita mais fina, ou seja, um pouco mais rápido, né? Vai ser o resfriamento. Beleza. Agora, se eu pegar lá o mesmo aço, aqueci a estrutura que nós temos, né? Vocês sabem que é a austenita, né? Aqueci. Então, o que eu vou ter vai ser a austenita. Se eu realizar um resfriamento moderado, quando eu falo de resfriamento moderado, pessoal, tem que dar um parâmetro, né? Então, seria ali uma redução de 30 a 40 graus por segundo, tá? Então, 1.200 graus Celsius, a partir de 1 segundo, já virou 1960, 1920, né? Então, a cada segundo, vai caindo ali 40 graus por segundo. Então, nesse resfriamento moderado, né, a estrutura que a gente vai ter, a microestrutura que nós vamos ter, vai ser a bainita. O que é a bainita mesmo? Bainita, não está escrito, tá, pessoal? Eu já falei duas, vou falar três. Ela é a ferrita mais sementita, né? São a junção das duas estruturas aí por difusão, tá? Beleza. Tá, aí peguei o mesmo aço. Tá, eu acabei atropelando. Esse tratamento térmico aqui, pessoal, a gente chama de normalização, tá? Esse tratamento de normalização, normalmente a gente faz para reduzir a dureza do material, tá? Como, por exemplo, aí, se eu necessitar usinar uma peça, né, preciso reduzir a dureza, né? Então, eu faço aí esse tratamento que é a normalização, beleza? Bom, é normalização também, tá? Esse tratamento aqui, eu tenho austenita virando bainita. Na sequência, se eu pegar lá o mesmo aço, elevar a temperatura, 1.200 graus Celsius, e resfriar agora, né, de uma forma brusca, né, ou seja, um resfriamento rápido, em água ou em óleo, por exemplo, né, com uma taxa de resfriamento de 140 graus Celsius por segundo, nós vamos ter aqui a têmpera do aço, né? A têmpera do aço
vai permitir para nós lá a formação da martensita. E aí, formou martensita. O que vai acontecer, pessoal? Mais uma vez. Foi aumentando aqui a velocidade do resfriamento, pessoal. O teor de carbono, ele vai aumentando, tá? No caso aqui, com a formação de martensita, nós temos aumento de percentual de carbono, aumento de dureza, tá? E, vou falar de novo, pode ter alguns casos, né, que esse resfriamento é tão brusco a ponto de criar ali, ó, o Pedro Eduardo entrando, de criar ali algumas tensões residuais, professor, né, no nosso material. Oi. Professor, foi mal interromper. A aula hoje vai até que horas? Até daqui a pouco, tá terminando já. Estamos nos acréscimos já aqui, já passou da hora. Ah, beleza. Segura aí. Então dá para aguardar, beleza. Aguenta aí. Tá. Aula boa é aquela que passa rápido, já vai dar 9 horas e nós estamos aqui ainda, né? Tô brincando. Olha só, pessoal, criou lá a martensita, né? Posso ter tensões internas, né? Tensões residuais internas. E para resolver essas tensões internas aqui, eu posso reaquecer o material, né? E realizar aqui o revenimento. Qual que é a ideia do revenimento? Né? Tirar, né? Eliminar lá aquelas tensões internas, ou seja, fazer ali um alívio de tensões, tá? Bom, que mais? O resfriamento lento, né? Ele permite que a gente tenha uma redução da dureza, né? Ou seja, o material ele se torna mais maleável, tá? Em outras palavras, né? Se você não entendeu, ele fica mais mole. Que mais? Bom, eu acho que era isso, tá? Eu tenho aqui 2 exercícios, tá? Olha só, pessoal, não são avaliativos, tá? Não é obrigatório fazer. Tira um print aí. Tiraram? Tirei. A operação de têmpera, bora fazer logo aqui, né? Para não ficar nada para depois. A operação de têmpera e a gente finaliza, tá? São 2 exercícios, rapidão. A operação de têmpera em aços, ligas, altera propriedades mecânicas, né? Sobre a têmpera, assinale a alternativa correta. Têmpera é qualquer mesmo, professor? Austenito, ou seja, aqueci o material, resfriei de uma forma bem rápida, né? Criou lá a martensita, né? O professor disse que quando cria aqui, né? Surge aqui essa martensita, o que a gente tem mesmo, pessoal? Aumento de dureza. Muito bem. Então, bora lá. A têmpera produz um aumento de ductilidade de ligas de aço. Certo ou errado? Errado. Errado, né? A têmpera provoca uma redução das tensões internas. Diminui as tensões internas? Não. Não, né? O professor falou, né? Que aumenta. Esse resfriamento é tão rápido, né? Que é como se fosse não, é um choque térmico e mecânico ao mesmo tempo. Né? Imagina uma coisa, né? Contraindo, né, de uma forma rápida. Então vai ter ali um choque mecânico ali na estrutura do material. Então, a têmpera, no caso, ela aumenta, né, as tensões internas. Letra C, a têmpera reduz a dureza. Certo ou errado? Errado. Errado. O professor falou que, né, com a formação de martensita, nós temos o aumento do percentual de carbono, consequentemente, aumento da dureza. A têmpera reduz a resistência à tração. Ficaram na dúvida, né? Vamos para a letra E. A têmpera aumenta a dureza. Correto. Errado. Né? Quem falou que é errado? Quem falou que é errado? Não, tá certo, tá certo. Ei, professor. Ó, a têmpera
ela vai criar para nós lá a martensita, vai aumentar o percentual de carbono, consequentemente, vai aumentar a dureza do material, tá? E vai aumentar também, né, a resistência mecânica, apesar de que vai ter lá as tensões internas, né? Questão de número 2, para a gente fechar com chave de ouro, assinale a alternativa que apresenta o tratamento térmico que corresponde àquele em que o aço, após o seu processo de aquecimento, ou seja, aqueci o aço, né, é submetido a um rápido resfriamento, aumentando sua dureza, sua resistência ao desgaste, sua resistência à tração, porém com baixa ductilidade. Qual é esse, pessoal? Esse eu vou deixar para vocês. Têmpera. Acho que é Fácil têmpera demais, também. né? A têmpera. Beleza. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui rapidão. Faça duas. Na verdade, duas. É duas mesmo. Na questão do choque térmico, ele pode quebrar o ferro também? Quebrar não, né? Mas ele pode Levar a fragilizar, né? É o caso, pessoal, que eu acabei falando com meus alunos, né, da disciplina Geração e Distribuição de Vapor. Os materiais de fabricação das caldeiras, né, são materiais que devem ter, né, uma resistência, uma característica, né, muito importante, que é a fluência, né, aquela resistência, né, de sofrer variações cíclicas, né, e de alta amplitude das temperaturas, ou seja, aquece, resfria, aquece, resfria. Só que o que pode acontecer com as caldeiras, né, é esse choque térmico aí. Quando a gente tem o choque térmico, né, a gente agride o material de forma térmica, né? Ou seja, eu altero ali a microestrutura do material, então aquela resistência mecânica, por exemplo, resistência à tração, ela não vai mais ter, né? E aí, devo chamar a atenção de vocês para o seguinte, só para a gente encerrar, tá? Essa pergunta foi muito boa, estou até me empolgando para respondê-la. Porque é o seguinte, pessoal, quando você tem lá, vamos pensar em um elemento qualquer aqui da caldeira, né? Como se fosse um vaso de pressão, tá? Na verdade, os tubos, né, os tubulões, eles trabalham, né, como se fosse... Funciona. Cadê? Os tubulões, eles funcionam, pessoal. Por que não está funcionando? Peraí. Eles funcionam como se fossem vasos de pressão, né? Os vasos de pressão, vocês devem ter visto aí na disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Pronto, agora vai. Então, como é que funciona? Né? Então, uma circunferência, tá? Uma vista em corte, tá? Você vai ter lá uma pressão aqui interna, tá? Ou seja, você vai ter lá o vapor sendo gerado, né? Aquele vapor, as moléculas lá vão se afastando, ou seja, a pressão interna aumenta, né? Então, se você imaginar a chapa, né? O que acontece com a chapa, né? É como se fosse um balão, né? Se você não consegue enxergar isso, então imagina que eu fiz um corte aqui, tá? Tô dando um zoom aqui nesse perfil da chapa, né? Quando eu tenho um elemento com essa pressão interna aqui, a tendência, né, é que a chapa, né, ela fique aqui expandida, né? Como assim expandida? Então imagina que você está lá enchendo um balão, o que vai acontecendo lá com a espessura do filme lá do balão, né? Ele vai diminuindo. Por quê? Né? Ele está sendo pressurizado ali por dentro, ele fica obrigado a se expandir, né? Ou seja, aumentar o seu volume, né? Então, você vai ter lá um perfil de solda, né? Segurando lá a chapa, né? Para que não venha abrir uma costura, né? Então, a chapa lá, ela vai trabalhar sob tração, tá? Imagina que antes de virar lá um casco lá de uma caldeira, era uma chapa, né? Então, representando aqui, é como se, né? Quando você tem lá a pressão interna lá da caldeira, a sua chapa lá, ela trabalha sob tração, pessoal, tá? Sob tração na região
de área de seção transversal, tá? E aqui nessa região, sobre compressão. Não sei se vocês conseguiram entender, mas a ideia é essa. Então, quando eu dou lá aquele choque térmico, né? Por exemplo, falta de água na caldeira, injeto de uma vez, né? Eu altero a microestrutura do material e reduzo lá a sua resistência mecânica. Beleza? Beleza ou não beleza? Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Professor, e a outra pergunta que eu ia fazer é... Diga Na lá. próxima semana o senhor vai trazer uma revisão para nós, vai? Antes das provas? Vai ser o jeito, né? Mas já terminou o assunto todo ou não? Da nossa Tá, a matéria? gente já está finalizando. Só falta só um pontinho de nada para a gente Pois acabar. beleza. Se eu puder trazer algumas coisas para nós aí, para tirar umas dúvidas. Tá, mas a Eu prova, mesmo vou ter pessoal, que revisar a matéria todinha, porque eu perdi muita aula dela, ó. a prova, né, como foi a outra, né, é vergonhosa essa prova que eu passo para vocês, é fácil demais, né, não precisa nem se preocupar, tá? A prova está fácil como sempre, tá? Na verdade, o nosso conteúdo, né, não tem como, né, nem faz sentido querer complicar alguma coisa aqui. Beleza? Fiquem despreocupados com a prova, vai dar tudo certo. Mais um detalhe, né, que eu preciso falar com vocês. Quem não viu, veja a nota do AVA, né? Fala comigo ainda hoje, que eu vejo aqui a situação de vocês. Veja hoje, tá, pessoal? Não deixa para amanhã não, durante o dia, porque, como eu falei no início da aula, durante o dia está complicado responder mensagens, tá? O trabalho aqui está demandando muito. Então, aproveitem, né, esse horário nosso aqui de aula para ver a questão da sua nota. Vou finalizar aqui a gravação, tá, para os seus colegas, mas eu não vou sair da sala.